Olá a todos. No último vídeo a gente viu as definições do divergente e do rotacional. Agora a gente vai ver algumas propriedades desses operadores. Primeira propriedade dessa expressão: saber que o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano são tudo operadores lineares. Então, operadores lineares são operadores que, por exemplo, você pode distribuir ele em relação a uma soma ou subtração. Se você tiver constantes aqui, se A e B seriam constantes, você pode passar para fora. Ok? Então, divergente de uma constante A vezes um campo U mais uma constante B vezes um campo V, vai ser A vezes o divergente de U mais B vezes o divergente do V. E a mesma coisa vale para o gradiente, rotacional e laplaciano. Outra propriedade bem importante tem a ver com quando você compõe esses operadores. Tá? Então, digamos que eu tenho aqui uma função f, ou então um campo v, com derivadas de segunda ordem contínuas. Se você tirar o divergente de um rotacional, sempre vai dar zero, desde que tenha essas condições aqui. Ou, na outra notação, divergente pode ser escrito como nabla produto escalar, rotacional como nabla produto vetorial de V. Então, isso aqui e aquilo ali é a mesma equação escrita em notações diferentes. E outra propriedade importante é que o rotacional do gradiente também dá sempre zero. Ok? Então, na outra notação, você tem que o rotacional do gradiente de uma função f sempre vai dar zero. Essas duas composições, divergente do rotacional e o rotacional do gradiente, sempre dão zero. Outras composições, não. Se você tiver, por exemplo, o divergente do gradiente, a gente viu que isso, na verdade, é a definição do Laplaciano. Né? Então, na outra notação, divergente do gradiente é igual, essa aqui é a outra notação para o Laplaciano. E rotacional do rotacional de um campo V, ou na outra notação isso aqui, vai dar o gradiente do divergente menos o Laplaciano vetorial. Ok? E na outra notação, isso aqui. Essas propriedades todas aqui, não tem grande segredo para demonstrar elas, é só usar as definições e sair fazendo as contas e simplificando. Ok? Então, deixar como exercício para vocês fazerem demonstração dessas formas. E outras propriedades é que os operadores têm umas regras do produto. Tipo aquela regra do produto da derivada, derivada de um produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes o derivado do segundo. Aqui vai ser parecido. Esses operadores aqui envolvem derivadas, né? Então, vai ter propriedades parecidas. Por exemplo, se você tiver o gradiente de um produto de duas funções f e g, vai dar o gradiente da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes o gradiente da segunda função. Se você tiver o divergente de uma função vezes um campo vetorial, vai dar esse operador nabla aplicado no f. Okay? Só que para aplicar no f não é mais divergente, passa a ser gradiente. E aí, o que está com produto escalar ali sai para fora. Então fica gradiente de f, produto escalar com v, e aí mais f vezes o divergente aplicado no segundo termo, então divergente de v. Rotacional de f vezes v vai dar, aplica o nabla no primeiro, só que nabla aplicado numa função é gradiente, o x do produto vetorial sai para fora, então fica gradiente de f, produto vetorial com v, mais f vezes, agora aplica nabla no segundo, rotacional de v. Ok? Se você for tirar o divergente de um produto vetorial U, produto vetorial com V, aplica no primeiro, só que agora ao invés de divergente vira rotacional, aquele pontinho sai para fora, então fica o rotacional de U, produto escalar com V. Aqui tem esse menuzinho aí que vocês vão achar meio esquisito, mas acreditem, tem uma razão para ele. Ok? Então fica menos, aí o primeiro campo vetorial, produto escalar com rotacional do segundo. Ok? Então são coisas parecidas com as regras do produto, mas tem esses detalhezinhos aí. Tá? O que era divergente acaba virando gradiente, ou então rotacional, o símbolo aqui sai para fora. Então leiam com cuidado essas formas até vocês se acostumarem bem com elas e lembrem de que aqui tem esse menos. Ok? Para o Laplaciano vai ter uma coisa parecida, só que o Laplaciano são derivadas de segunda ordem, então uma regra do produto de segunda ordem. Então, na verdade, você vai ter que o Laplaciano de um produto f vezes g é o Laplaciano da primeira função, multiplicado pela segunda função, mais duas vezes o gradiente da primeira, produto escalar com o gradiente da segunda, mais a primeira Laplaciano da segunda. Ok? Então,
Essas formulazinhas aí são importantes de vocês guardarem. E de novo, a demonstração fica como exercício para vocês. Então, quem não tem segredo é só usar as definições, é meio trabalhoso, dá às vezes muita conta, mas não tem segredo, é só fazendo com paciência você chega no resultado final. Vamos ver agora algumas definições relacionadas com esses operadores. Primeira, a gente já viu. Um campo V é chamado de conservativo se ele for o gradiente de alguma função f, e aí se isso acontecer, a função f é chamada de função potencial de V. Okay? Outra palavrinha. V vai ser chamado de irrotacional se o rotacional dele for zero. Ou seja, não tem rotacional, o rotacional é zero, por isso que é irrotacional. O campo vai ser chamado de solenoidal ou incompressível se o divergente dele for zero. Ok? Essas palavras aqui são mais difíceis de entender, mas tem razões históricas. Tá vendo das aplicações disso aí em eletromagnetismo e hidrodinâmica. E por último, se o seu campo V puder ser escrito como rotacional de um outro campo A, esse outro campo A é chamado de potencial vetor de V. Okay? Então, do mesmo modo que aqui eu tinha uma função que gerava V quando eu aplicava o gradiente, aqui eu tenho um campo vetorial que também gera V, só que se eu aplicar o rotacional. Okay? Então é um tipo diferente de potencial, que é o potencial vetor. Uma relação importante é que toda vez que você tiver um campo conservativo, que significa, de novo, que ele é o gradiente de uma função f, quando você pegar o V e calcular o rotacional dele, como o V é gradiente, isso aqui vai dar rotacional de um gradiente. O rotacional de um gradiente a gente viu que sempre dá zero. Então, o rotacional dele vai ser zero, o que significa que ele é irrotacional. Então, todo campo conservativo automaticamente é irrotacional. Okay? E outra coisa que a gente tem é que se eu tiver um campo V que tenha potencial vetor, que significa isso aqui, né, que ele é o rotacional de algum outro campo A, quando você calcular o divergente dele, eu vou ter divergente de um rotacional, divergente de rotacional, a gente viu que dá sempre zero. E se o divergente é zero, significa que ele é incompressível. Okay? Então, todo campo que tiver potencial vetor, automaticamente é incompressível. E, sob certas condições, dá para ter a recíproca também. Okay? Na verdade, esses conceitos aí são importantes porque tem um teorema chamado teorema de Helmholtz, ou decomposição de Helmholtz, que diz que sob certas condições, por exemplo, se o seu campo V tiver derivadas de segunda ordem contínuas, no espaço todo R3, ou então também pode servir numa região limitada de R3, e se ele decai mais rápido do que 1 sobre R, quando o R vai para o infinito, ou seja, quando você se afasta da origem, então um campo assim sempre vai ser soma de um campo conservativo e um incompressível. Okay? Então sempre vai ser soma de um campo que é gradiente de alguma coisa, mais um outro campo que é rotacional de alguma coisa. Então isso aí tem muitas aplicações em física, em geometria, etc. Bom, a gente acabou de falar que todo campo conservativo, o rotacional é zero. A condição que a gente precisa ter para valer a recíproca é que eu esteja numa região R que seja simplesmente conexa no espaço. Okay? E uma região simplesmente conexa no espaço significa uma região que, se você pegar um ponto e fizer uma curva, um laço, saindo e voltando no mesmo ponto, você consegue contrair esse laço até o ponto sem sair da região. Então, por exemplo, se você pegar R3 menos um ponto, continua sendo simplesmente conexa. No plano isso não acontecia. No plano, se faltasse um ponto, você já não conseguiria contrair o laço. Mas no espaço dá. Se você tem um ponto faltando e o laço vai bater nele, você consegue passar o laço por cima do ponto, desviar dele e continuar contraindo. Então, em R3, se faltar um único ponto, não atrapalha nada e continua sendo simplesmente conexa. Agora, se você tiver o espaço menos uma reta, aí dá para o laço ficar preso nessa reta e você não conseguir contrair ele. Okay? Então, espaço menos uma reta já deixa de ser simplesmente conexa. E tem um teorema
que diz que se eu tiver um campo com derivadas de segunda ordem contínuas, essa condição aparece com muita frequência, né? Okay? Que em geral são coisas que envolvem o teorema de Clairaut. O teorema de Clairaut exige isso aí, derivadas de segunda ordem contínuas. Então, se você tiver um campo com essas condições e tiver numa região simplesmente conexa, okay? Isso aqui é importante, então ele vai ser conservativo se somente se o rotacional for zero. Então vale a recíproca. Se você souber que o rotacional é zero e você estiver numa região simplesmente conexa com derivadas de segunda ordem contínuas, você pode concluir que o campo vai ser conservativo. Então vale todas aquelas coisas que a gente já viu antes: integral independente do caminho, integral em curvas fechadas dá zero, etc. Ok? Vamos ver um exemplo. Eu quero mostrar que esse campo aqui é conservativo e achar a função potencial dele. Ok? Bom, então, primeira coisa que eu tenho que fazer para usar o teorema é ver se meu campo tem derivadas de segunda ordem numa região simplesmente conexa. E no caso aí vai ter, né? Certo? Esse campo aqui é tudo polinomial, então vai ter derivadas contínuas de todas as ordens, não vai ter nenhuma descontinuidade, então isso vai valer no espaço todo, e o espaço todo é simplesmente conexo. Então, aqui você consegue contrair qualquer laço no espaço. Aí depois a gente precisa calcular o rotacional desse campo. Okay? Então é só fazer conta. Pega lá a definição do rotacional, que é aquele determinante, né, que aqui você bota IJK, depois os símbolos das derivadas parciais, e aqui as componentes do campo. Ok? E aí calculo o determinante aí, então vou ter, por exemplo, na direção I, vou ter derivada em relação a Y disso aqui, derivada em relação a Y disso aqui vai dar menos 2Z, aí depois vou ter I, menos I, derivada em relação a Z daquilo ali, que vai dar mais 2Z, vai cancelar, faz a mesma conta para as outras diagonais, tá? No final você vai ver que vai dar tudo zero. Ok? Então, pelo teorema, eu tenho derivadas de segunda ordem contínuas numa região simplesmente conexa e o rotacional dá zero, portanto, o campo é conservativo. Ok? Bom, se é conservativo, quer dizer que ele vai ter uma função potencial, certo? Uma função cujo gradiente dê ele. E aí, para achar a função potencial, a gente faz aquela coisa que a gente já fez no plano, só que agora com uma componente a mais. Okay? Eu quero que o gradiente de f seja esse campo. As componentes do gradiente são as derivadas parciais de f. Então, vou querer que a derivada de f em relação a x seja a componente x, 2xe. Derivada em relação a f tem que ser igual a componente y, 2y menos z quadrado. E a derivada de f em relação a z, eu quero que seja aquela componente z ali. Ok? Então, tem que resolver esse sistema agora de 3 equações diferenciais. A ideia vai ser a mesma de antes, só que agora um pouco mais trabalhoso, porque tem uma derivada a mais. Okay? Então, o primeiro passo é pega uma das derivadas e integra. Tá? No caso aqui eu peguei a primeira derivada, a derivada de f em relação a x é 2xe, quer dizer que o f vai ser a integral de 2xe em relação a x, já que aqui era a derivada em relação a x. Integrando isso aqui em relação a x, trato z como constante, integral de 2x vai dar x quadrado, então dá x quadrado z, só que ao invés de botar mais uma constante, a gente pode botar uma função g das outras variáveis. Se eu integrei em relação a x, então posso botar uma função de y e z. Ok? Porque se eu pegar isso aqui e derivar em relação a x, como aqui não tem x, vai dar zero. Então desaparece como desapareceria uma constante. Okay? Então qualquer função dessa forma aqui, x quadrado z mais uma função de g de y z, quando eu derivar, vai satisfazer aquilo ali. Passo seguinte, pega essa expressão aqui, joga na segunda equação. Então tem que a derivada de f em relação a y. Então pega isso aqui, deriva em relação a y. Isso aqui em relação a y vai dar zero, isso aqui em relação a y vai dar derivada de g em relação a y. Eu quero que isso aí seja igual a 2y menos z quadrado. Né? Então ficou aqui uma nova equação, que a derivada de g em relação a y é igual àquilo. Quer dizer que o g vai ser integral daquilo em relação a y. Integrando isso aqui em relação a y, 2y vai dar y quadrado. O z quadrado aqui trata uma constante, integral de constante dá ela vezes o y. E como o g era uma função de y e z, e eu integrei aqui só em relação a y, então eu posso ter ainda aqui uma função h de z. Ok? E aí, se o g deu isso aqui,
e o f era aquilo ali mais g, quer dizer que o f vai ser o x² z que já estava ali, mais isso aqui. Então, mais y² menos yz² mais h de z. Bom, pega agora essa f aqui e joga na última equação. Okay? Então, juntando isso aí, vou ter aqui derivada de f em relação a z. Então, pega isso aqui tudo, deriva em relação a z. Esse primeiro termo aqui, derivado em relação a z, vai dar x². Aqui não tem z, então vai dar 0. Derivada disso aqui em relação a z vai dar menos 2yz. E derivada de h em relação a z vai dar dh dz. Eu quero que isso aí seja igual a x² menos 2yz. No caso aqui eu tenho x² aqui, x² ali cancela, menos 2yz aqui e ali cancela, então sobra só dh dz igual a 0. Quer dizer que o h vai ser uma constante. Como eu quero uma função potencial qualquer, eu posso escolher a constante, vou escolher 0 para facilitar. Então, pegando h igual a 0, substituindo de volta ali, então tem que f vai ser isso aqui. Então, está aqui a função potencial. Tá, ok? Eu recomendo que vocês, sempre que fizerem isso, pegarem a função potencial, calcular o gradiente dela e ver se realmente está dando aquilo. Tá, ok? Que aí é uma maneira de ver se vocês acertaram. Se o gradiente não der o campo que você queria, então você errou em alguma coisa no meio do caminho. Bom, para terminar, vamos ver as chamadas formas vetoriais do Teorema de Green. Tá, ok? O Teorema de Green a gente já viu, tá, ok? Só que ele vale só no plano. Tá, ok? Então o que a gente vai fazer aqui é uma preparação para estender ele para o espaço, que aí vai ser um outro teorema chamado Teorema de Stokes. Bom, Teorema de Green, então, é no plano, então vou ter aqui um campo vetorial no plano, então chamar as componentes dele de P, I mais QJ. Como eu estou só no plano, P e Q vão ser funções só de x e y, então elas não dependem de z. Okay? Então, se eu for calcular o rotacional desse campo, então, bota lá aquele determinante lá do rotacional, né, IJK, aqueles derivados parciais, aqui as componentes do campo, que vão ser o P, o Q, como não tem componente K, bota 0 ali. Okay? Quando você for fazer lá as diagonais, vai aparecer algumas derivadas em relação a z de Q, derivada em relação a z de P, só que como P e Q não dependem de z, elas vão dar 0. Okay? Esse 0 aqui também vai fazer algumas derivadas sumirem. No final, a única coisa que vai sobrar no rotacional vai ser a componente K, que eu vou ter aqui K derivada em relação a x de Q, então está aqui na direção K, e nessa diagonal aqui eu tenho K derivada em relação a Y de P, só que como está numa diagonal assim vai ser negativo, então menos derivada de P em relação a Y na direção K. Okay? Então o rotacional de um campo assim vai aparecer justamente aquela expressão que apareceu no Teorema de Green, derivada de Q em relação a x menos derivada de P em relação a Y. A única diferença é que agora ainda aparece multiplicado lá pelo vetorzinho K. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar, como no Teorema de Green, uma curva fechada C, delimitando uma região R. Ok? Aí eu vou calcular a circulação de V, de um campo V, ao longo de C. Ok? A circulação, a gente definiu como sendo justamente a integral de VDR ao longo de C. Ok? Só que uma das fórmulas para calcular a integral de linha VDR era pegar o dr e substituir por TdS, onde T era o vetor tangente unitário. Então, fiquei uma integral de V escalar T ds. Agora, pegar V escalar T significa pegar em cada ponto ali da curva o vetor V. Vetor V você pode decompor ele numa componente tangente à curva e uma componente normal à curva. V escalar T vai dar justamente a componente tangente, o VT. Ok? Então, por isso que isso aqui chama de circulação, porque no final você está integrando a componente tangente da curva em relação ao comprimento de arco. Então, você está basicamente medindo só as componentes do campo que são tangentes à curva, então que estão circulando ao longo da curva. Se estiverem circulando na mesma direção que a curva, vai dar positivo. Se estivessem circulando na direção oposta, daria negativo. Okay? Então, é por isso que essa integral aqui é chamada de circulação. Bom, só que a gente viu que, nesse caso aí de uma curva fechada, a gente pode calcular a circulação, ao invés de fazer na marra as contas da integral de linha, a gente pode usar o Teorema de Green
para transformar a integral de linha numa integral dupla na região lá de dentro, que às vezes fica mais fácil. E aí o teorema de Green diz que a integral de VDR é a integral lá dentro, integral dupla lá de dentro, dessa expressão aqui. Só que essa expressão aqui a gente viu que aparece no rotacional de V, só que tem aquele Kzinho ali atrapalhando, só que se eu pegar o produto escalar com K, quando eu fizer K produto escalar com K, vai dar 1. Então vai desaparecer aquele K, vai sobrar justamente aquela expressãozinha ali que estava no teorema de Green. Ok? Então, isso aqui é exatamente o teorema de Green, só que reescrito em termos do rotacional. Ok? Que aí nesse formato aqui vai ficar mais fácil de generalizar para o espaço. E aqui também ajuda a entender por que o rotacional tem esse nome. Por que ele tem a ver com rotações? Porque ele vai medir justamente a rotação do campo V ao longo da curva. Ok? Então, a integral do rotacional aqui dentro me diz como que a curva, como que o campo está circulando ao longo da curva. Bom, além da circulação que a gente já tinha visto, às vezes vai ser interessante também calcular o chamado fluxo do campo V através da curva. Ok? A diferença é que, enquanto na circulação a gente pegava componente tangente à curva, agora a gente vai pegar componente normal à curva. Ok? Eu vou pegar meu campo, projetar perpendicularmente à curva em cada ponto. Então, em cada ponto vai dar um vetorzinho, às vezes apontando para fora, às vezes apontando para dentro. Ok? E o fluxo vai ser a integral dessa componente normal em relação ao comprimento de arco na curva toda. Bom, para fazer essa conta, a gente vai pegar uma parametrização da curva, ok, no sentido horário para facilitar. Então, digamos que ela seja parametrizada por um x de t e y de t. Se você calcular o vetor normal, tá, o vetor perpendicular à curva apontando para fora e unitário, a fórmula dele é isso aqui. Então, okay, vocês já devem ter visto isso aí antes. Bom, então o vetor unitário vai ser y' i menos x'j sobre aquela raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado, que é justamente aquela expressãozinha que a gente tinha visto que aparecia no ds, no diferencial de arco. Bom, componente normal então aqui do fluxo vai ser dado pelo produto escalar do V com o vetor normal unitário. Então, aqui, esse produto escalar aqui projeta esse campo aqui na direção perpendicular, então vai dar justamente o Vn. Bom, só que quando eu for fazer esse produto escalar, vai dar o quê? Componente x do V, então Vx, vezes a componente x do N, que vai ser y' sobre aquela raiz ali. Só que aquela raiz aparece no ds, então eu já posso, se eu substituir o ds pela raiz vezes dt, ela já vai cancelar com aquela lá de baixo. Então eu já não vou nem colocar ela. Então vai sobrar só Vx vezes aquele y', mais Vy vezes a componente y aqui, que é menos x'. Ok? Só que aí aqui vai ter x' dt, x' vezes dt é dx. Então isso aqui vira menos Vy dx. E aqui y', quando eu multiplicar por dt, vai dar dy, então fica Vx dy. Ok? Então cheguei nessa expressão aqui, integral de menos Vy dx mais Vx dy. Se eu aplicar agora o Green nessa expressão aqui, ok? Pensando agora isso aqui como sendo P, isso aqui como sendo Q, na fórmula original do Green, vocês vão ver que vai dar derivada em relação a x do Q, que no caso aqui é o Vx, menos derivada em relação a y do P, que no caso aqui é o menos Vy. Bom, só que aí então vai ficar derivada de Vx em relação a x, aqui menos com menos vai voltar a ser mais, derivada de Vy em relação a y, que é justamente a fórmula do divergente do campo. Ok? Então, a gente chega nesse resultado aqui, que o fluxo, que é essa integral aqui, acaba sendo igual a integral dupla na região lá de dentro do divergente do campo. Ok? E isso explica também aquela interpretação que eu tinha dado para o divergente, que ele mostra se o campo está saindo ou está entrando no ponto, em cada ponto. Okay? Então, se nos pontos ali de dentro da região R o divergente fosse sempre positivo, ok? Então o fluxo do campo através de C vai dar positivo, ou seja, vai ter mais campo saindo do que entrando. Okay? Que é o que eu tinha falado, quando o divergente é positivo, o campo está saindo. Né? Se o divergente der negativo, eu tinha falado que significa que o campo está entrando. E aí, nesse caso, realmente essa integral aqui vai dar negativa, quer dizer que eu teria mais campo entrando
para dentro da região do que saindo. Ok? Então, essas formas aí ajudam a gente a começar a entender aquelas interpretações do divergente e do rotacional. E o que a gente vai fazer daqui para frente é pegar isso aqui e tentar fazer uma versão tridimensional desses resultados. Por quê? Porque essa aqui só vale no plano. Então é isso, parar por aqui agora.